Raconsti quimbramas tu quebrar. Requestu reamache que estar abrababaçou. Reamans tu que me que estar abraca. Rabas tu quembrar. Requesti mamache que está. Ramassou compraste. Ramasi quimbramas toko xarabra. Rou quimbramas te quembrar. Ramas tu combroste quimbrasto ya. Eu estou trazendo uma onda de avivamento sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Eu estou trazendo uma onda de avivamento que vai afetar toda a sociedade através da família de Deus. Eu vou fazer através da minha família coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Coisas estão sendo alinhadas no mundo espiritual. Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Princípios estão sendo alinhados. Aleluia. Vai ser como flechas lançado no mundo espiritual. E vai trazer os resultados sobrenaturais sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre a sua faculdade, sobre a sua universidade, aonde você andar, aonde os seus filhos andarem. Aleluia. Seus pais serão curados, os filhos serão curados, os filhos profetizarão. Vai ser um lar de avivamento. Os princípios que eu não negocio, eu estou estabelecendo e reavivando sobre a minha igreja. Coisas maiores estão prestes a acontecer. Vocês ainda não desfrutaram nem um terço daquilo que eu tenho para a minha igreja. Estão vivendo tempos maiores. Um tempo de avivamento. Um tempo que o seu filho não vai ter mais problema em casa. Porque a unção que quebra todo jugo vai estar lá presente. Minha unção quando chega quebra todo jugo. Alinhamentos dentro dos lares. Aleluia, aleluia, aleluia. É um tempo novo, amados, para a sua família. É um tempo novo para os seus filhos. Vai afetar a sociedade. Você vai afetar a sociedade. Há um tempo novo. Entenda uma coisa, amados. Quando uma liderança estipula um tema, um tempo para certo tipo de assunto, Deus está movendo o coração de uma liderança para algo maior. Não é por acaso, não é porque acha bonito aquele momento, aquele tema, não. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. Tem algo acontecendo na sua casa nesse momento. Tem algo sendo gerado. Tem algo sendo gerado. Filhos que são afastados vão voltar. Pais que esfriaram vão reavivar. Aleluia. Chamados que estão abafados dentro de uma família vai ser tomado por uma atmosfera santa e vai ser avivado. Você vai se abastecer nesses dias e você vai levar para dentro da sua casa essa unção. Aleluia. Senta um pouco, amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Um tempo novo. Aleluia. Coisas novas estão acontecendo. Deus está cuidando de detalhes. Deus está aperfeiçoando pessoas. Deus está fazendo amadurecer o caráter e tendo domínio próprio sobre a sua personalidade. Deus está trazendo um tempo novo para nossas vidas. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, amados? Eu creio de todo o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. O pastor estipulou esse mês para falarmos sobre famílias e deu alguns temas para cada ministro. Nós já começamos com o Deninha, quinta passada, não foi isso? Não, domingo, foi quinta, não foi, Deninha? Quinta.
E vamos estar dando continuidade esse mês todo sobre isso. E se prepare, meu irmão. Coisas grandes estão acontecendo. Já começou, amém? Eu queria que você abrisse, por favor, deixasse o Salmo 127, versículo 3. Aleluia. Família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. E quando Deus começa a comparar em relação a nós, sempre Ele toca em família, sempre relacionamento, em aproximação entre pai e filho, entre esposo e esposa, tendo um relacionamento de fidelidade, de compromisso, de clareza, amém? Então isso vem do ser de Deus. Deus, quando nos gerou para nos colocar no mundo e deixar à toa, amado. Nos gerou para produzir, como Ele nos determinou lá no início em Gênesis. Seja frutífero, e domine. Isso foi uma ordem que Deus deu à primeira família que estava se construindo na terra. Então Deus tem algo muito importante com a família. E entendemos que nós não somos 100% perfeitos aqui, e não vamos chegar a uma perfeição total aqui, mas estamos amadurecendo e melhorando a cada dia. Porque o perfeito habita dentro de nós. Por o perfeito estar habitando dentro de nós, Ele vai dar estratégias certas, com clareza, com coisas que vai nos guiar para as veredas do amor. Porque, amados, nós vimos lá em Coríntios que, quando falamos sobre os dons, se nós tivermos amor, nada disso que vamos estar exercendo vai valer, porque a centralidade está no amor, porque o amor é o próprio Cristo. Se nós não soubermos tratar a nossa família com amor, e nosso dia a dia, qualquer coisa que envolvemos ministério, com amor, nada vai dar certo. Vai ser só com uma zoada, só um teatro, só uma fachada. Tem pessoas que fazem questão de mostrar só qualidades, não precisa ver vídeo no Instagram, no Face, e nunca uma família sempre perfeita, que não tem defeitos. Mas sabe, amados, todos nós estamos amadurecendo. Uns são bons numa área, outros estão aprendendo em outra, outros estão começando a engatilhar em outra área, mas estamos nos aperfeiçoando, estamos melhorando. Estamos aqui porque precisamos de ajustes. Não estamos aqui porque somos tão bons. Bom só existe um, chamado Jesus Cristo. Amém? Ninguém é tão bom como Ele. Então, se nós estamos aqui escutando a palavra de ajustes e coisas estão sendo criadas dentro de nós, é porque tem coisas para melhorar, para aperfeiçoar. Amém? Vamos ler esse versículo. Diz assim: os filhos serão herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amados, a importância de nós, o pastor me indicou esse tema e falou sobre a família e no serviço, e também um pouco falar sobre a chamada. Quando nós casamos, a tendência, a ideia de Deus é ter filhos, sim, sempre foi isso do início. Desde o início foi isso, o projeto de Deus é esse. E nós sabemos que é uma grande responsabilidade colocar filhos no mundo, como a gente costumamos falar. Mas sabe, amados, nós não temos desculpa, nós temos os princípios certos. Para alcançar nossos filhos, para alcançar minha esposa, ela me alcançar. Porque a palavra está cheia, recheada de princípios. Então, eu não vejo problema de ter muitos filhos, como só ter um. Amém? Eu sei que hoje há um controle, aqui no Brasil não existe, mas tem países que há controles. Graças a Deus aqui não tem, que eu tenho logo 4. Minha aljava está cheia, viu? Flechas que vão ser lançadas no mundo espiritual aí, o diabo não vai ter vez. Sabe o que é isso, amado? O arqueiro, quando ele guarda ele tem flechas de reserva aqui, ó, na aljava dele. Ele coloca ou do lado ou atrás. Ele sempre tem essa aljava cheia. Então, a ideia de Deus sempre foi ter filhos, procriar.
E a ideia de Deus sempre foi família. Sempre foi pessoas com um propósito só, mas pessoas diferentes em um só ambiente. Eu tenho 4 filhos, como todo mundo sabe, boa parte sabe. Tudo com a personalidade forte, uns mais gaiatos do que o outro. E um com comportamento mais quietinho, o outro mais pra frente, a outra, sei que as meninas são tudo mais braba. Não sei por que isso. E outro mais gaiato. E a gente vai levando, sabe, mas essa diversidade aqui é onde está o segredo. Porque nós aqui não somos todos iguais. E quando nós se juntamos num só propósito, há um poder da unidade tão grande. E isso tem que ser no nosso lar também. Não dizer que é fácil tratar isso, nunca foi fácil. Mas Deus nos deu capacidade e poder para fazer isso. E existe também uma graça para isso. Existe uma graça não só para pregar ou tocar no meu caso, mas isso é uma graça para governar a casa. E ninguém é perfeito, amados. Nós estamos chegando à perfeição. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada dia a gente alerta para alguma coisa. Eita, tal coisa. Eita, estou manejando isso aqui. Eita, meu filho tal. E quem tem filho sabe que a coisa não é tão fácil, mas é prazeroso. Sabe, eu vejo isso como Deus olhando para nós. Para Ele, poderia ser bem mais fácil tornar-nos robô, aquele que colocávamos um chip, né, da tecnologia hoje, um chip, um microchip, sei lá, e fizesse o que Ele queria. Mas Ele não fez isso. Ele viu nós todos diferentes do outro. Viemos de um só Deus, mas todos diferentes. E Ele disse, não, olha, eu quero ter relacionamento, eu vou ensinar a Ele princípios. Uma das maiores coisas maravilhosas em Deus, pois Ele ser amor, é que se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos pessoas que não iam desenvolver o amor por Ele. Seríamos dominados. Mas Deus é tão amoroso, tão tremendo, que mesmo sendo soberano, autossuficiente, Ele disse, eu vou compartilhar desse amor dentro deles. Mas eles vão ter poder de decisão. Eles vão decidir me amar ou não. Isso é maravilhoso do nosso Deus, amados. Ele não fica nos obrigando a amar Ele. E assim nós temos que aplicar tanto a mãe como o pai dentro de uma casa. Você não tem que fazer seu filho amar você a pulso. Você semeia amor. Você cuida. Você cultiva. E as coisas vão ter resultado lá na frente. Isso é um exemplo de família. Deus é o maior exemplo, amado. Ele primeiro semeou algo dentro de nós. Ele nos deu capacidade de amar. Sabe quando nossos filhos, o nosso cônjuge, olha para, que é uma outra questão que eu vou tratar já, olha para a gente, nossos filhos em si, eles querem ver comportamentos. Fala muito mais do que simplesmente eu falar. Falar é bom, é positivo, temos que falar sim. A gente tem que ver a gente falar a palavra, falar a fé, mas tem mais atitudes. Eu tive, esses anos que passaram de pandemia, eu tive muitos desafios na minha família, porque todos nós sabemos, não só foi o prejudicado nessa questão financeira, mas muitos. Mas para mim pesou um pouco mais. Uma família grande, eu não pude fazer aquilo que eu já fazia, que eu trabalhava. E tive que me reinventar com várias coisas, várias questões. E não foi muito fácil. Mas uma coisa é que eles ficaram marcados dentro deles. Eu nunca cheguei a murmurar de Deus. Pelo contrário, intensifiquei a minha adoração, a minha comunhão e o meu serviço. E eles têm testemunho disso. A que é mais pegada a mim, que sempre está aqui comigo, é Sofia. E sempre tem um que se cola mais, tem um que chega mais, isso é normal de toda a família. Não é que os outros não queiram, ou são mais novinhos. Mas tem uns que percebem mais. E começam a desfrutar de coisas que você tem para eles, porque eles começam a perceber rápido algumas coisas. E eu não vi, mas minha esposa já viu, ela pegando violão sem saber tocar.
e começando a adorar sozinho no quarto. E chorando. Para mim, como pai, foi... Quando ela me contou... Desculpa aí, porque é difícil eu chorar, mas eu choro também. Me marcou muito, porque ela me via fazendo isso. Ela muitas vezes não sabia que estava tocando, mas estava lá chorando, entoando ao Senhor. Porque viu fazer. Não só eu, mas minha esposa também faz. Então, o exemplo de fazer, não só de falar, é muito importante, amados. Vamos estar criando estruturas dentro do nosso lar. Tanto, todo o homem e a mulher tem o seu ponto, vamos dizer, ponto fraco e ponto mais forte. Isso no serviço no Senhor, ou no trato mesmo, ou no dia a dia de família. Por isso que Deus criou pessoas diferentes de uma outra. E há essa diferença quando se junta em um comum, um acordo, em um propósito, mesmo sendo diferente, submetendo uma missão chamada Evangelho, se torna algo poderoso, meu irmão. Porque não fica só em quatro paredes, isso faz transformar lá fora. Isso traz um efeito tão poderoso que pessoas vão olhar para mim, para você, e vai desejar coisas que nós temos. E sabe, amados, eu passei experiências, como voltando eu estava falando, em relação à família, que eu nunca tinha passado na minha vida. Os desafios, aprendeu com os desafios e as tribulações e as coisas que acontecem para nós, que acontecem no nosso dia a dia, dia mal, enfim. Eu botei para mim que serve como trampolim, para um degrau de glória maior. Isso não é novidade. Se Paulo fazia isso, Jesus fazia isso. Todo grau de dificuldade, quando era maior, ele sempre crescia mais. Quando vinha um enfermo, com dificuldade maior, que era algo impossível, a glória de Deus vinha e fazia algo maior. Sabe, não existe um fim para a sua família. Não existe um fim para o seu filho, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo. Talvez seja tão difícil, mas aonde Deus entra com a sua intervenção e faz coisas milagrosas na sua vida. Não há nada perdido em Deus. A vida de um crente é uma vida que nós temos que dormir, trabalhar, comer, encher o bucho, fazer tudo isso. É uma vida comum, mas nós não somos comum. Nós temos um poderoso Deus que criou os céus e a terra, que com a sua palavra criou e com o seu sopro nos recriou em Cristo Jesus. Sabe, existe um poder dentro da unidade em Cristo Jesus. Jesus sempre falou sobre unidade. Nesse texto de Efésios que nós vamos ler já, ele fala sobre a unidade do corpo e sempre toca nesse assunto sobre família. Porque Deus nos vê como família. Deus não nos vê como um parente distante, mas como família. E quando nós olhamos para essa geração, amados, eu lembro que o pastor Renato, lá de Paulo Afonso, teve uma mensagem que marcou não só a minha vida, mas marcou muita gente aqui. Uma mensagem poderosa sobre família, sobre criação de filhos, sobre aí ele falou sobre a árvore genealógica. E algo marcou e eu lembrando, meu Deus do céu. Tem muitos casos na Bíblia de pessoas, filhos de grandes homens de Deus e viraram desastres. Mas também tem grandes filhos de homens de Deus que foram sucessos. Existe hoje no dia a dia homens grandes, poderosos, mas a família destruída. Exemplos próximos. Amados, quando um homem está com casa ou uma mulher casa, é para viver uma vida de sucesso. E o primeiro sucesso tem que ser em casa. Não existe perfeição, mas nós temos que ter primeiro o nosso ministério em casa, porque não adianta eu me dedicar tanto ao serviço na igreja e perder minha família. Não adianta eu viajar tanto, fazer tanta coisa, quanto Deus não tratou uma estrutura na minha casa, porque eu vou perder minha família. E muitos homens de Deus têm perdido as famílias. Mas Deus está nos alertando para que essa geração seja transformada
Porque, amado, o bombardeio tem sido muito forte nesses últimos dias sobre os jovens, adolescentes, crianças, o bombardeio do inferno. Fora a questão da oração, que nós temos que perseverar, tem que ser muito exemplo. As crianças estão nós trabalhamos com a música e nós sabemos quanto a música é poderosa para influenciar. Muito poderosa. E hoje as músicas enaltecem a sensualidade, as coisas erradas, a bebedeira, tudo que é errado. E isso está entrando para os adolescentes, para as nossas crianças. E quando nós puxar dentro das nossas aljavas, a flecha não vai ter. Por quê? Eu não conservei bem os princípios da minha casa. Se eu não conservar bem os princípios que Deus determinou, eu vou ser um fracasso. Eu fiquei emocionado aqui porque falando só de um detalhe, de um exemplo que ela viu fazendo e tomou partido para fazer. Imagine se nós nos aperfeiçoarmos mais, melhorarmos mais. Imagine o poder que vai acontecer, meu irmão. Eu sei que nós, quando estamos em casa e Deus dá essa percepção de chamada para os nossos filhos, percebe uma chamada nos 5 dons, ou um talento para alguma coisa, isso é muito bom. Mas além dessa chamada desse 5 dons, ou desse talento, nós temos que criar filhos poderosos por dentro. Que além de querer um dia pregar no púlpito, ou tocar, ou enfim, ou cantar, eles vão ser poderosos na casa. Vão ser pessoas de oração. Vão ser pessoas que vão perseverar, vão orar pelos seus pais. Eu lembro, na minha infância, a gente passou um bom tempo, foi bem complicado na minha infância. Meu pai, na época, bebia muito. E eu lembro que eu comecei a ir com a minha mãe para a igreja, logo novinho. E uma das vezes, eu nem entendia muito sobre isso, mas o Espírito Santo já estava dentro de mim. E uma das vezes ele chegou bêbado, já querendo brigar. E eu, novo, eu lembro como hoje, eu lembrei hoje isso. E orando, eu disse: Pai, em nome de Jesus, não permita que eles briguem hoje. Eu quero paz na minha casa. E foi o que aconteceu, meu irmão. O Espírito Santo, por mais que você tenha uma família, não seja a família 100%, talvez um pai alcoólatra, talvez uma mãe que não frequenta uma igreja, mas se você, filho, ouvir a voz do Espírito dentro de você, você pode mudar a direção da sua família. Eu sei que a responsabilidade é dos pais, mas existe diversidade que acontece na família, vários tipos de coisas que acontecem. Que às vezes a família é cristã, que nasce num lar cristão, há uma dificuldade em certo tipo de algumas questões, mas tem famílias que não são crentes, uma parte e outra não é. E você e nós, como representantes de Cristo, temos que nos posicionar. Sabe por quê, amados? Se nós não nos posicionar, vamos perder o espaço para o diabo. O espaço, ele está ali ao redor, tentando minar a nossa família, tentando minar aquilo que Deus projetou. E se ele sabe, se ele tirar um de foco, vai ser um prejuízo para aquela família. Eu não sei o que é isso, nem quero saber, nem quero passar por isso, mas você não sabe o que é um filho drogado dentro de uma casa. Alguns sabem, eu não sei, mas já assisti, já vi muito isso. Um filho que se prostitui, um filho que rouba, que é envolvido com drogas. Talvez nós não passamos por isso, alguns passaram. Mas, amados, nós temos um poder dentro de nós. Vários princípios dentro de nós que podemos aplicar e ser diligente nisso aí. E outra coisa, amados, a Bíblia fala que nós temos que ser vigilantes. Não devemos baixar a guarda. Porque o bombardeio desses últimos dias tem sido muito forte. E vai piorar, infelizmente. Isso na universidade, isso no nosso dia a dia, isso no trabalho, isso na escola, quem está estudando ainda. Se nós não despertarmos para coisas maiores, amados, a nossa geração não vai alcançar aquilo que é para alcançar, porque nós vamos estar fracassando.
Como é que eu consigo ter uma vida ativa dentro de um ministério e uma vida fracassada em casa? Não combina. Porque um dia, o dia mau vai chegar e vai achar uma brecha. E o que é que vai acontecer? Não vamos ter mais chão, porque nós não temos uma base. A nossa família tem que ser a base do nosso ministério. A nossa família tem que ser a base da nossa relação. E eu que tenho uma família grande, graças a Deus, Deus não confia nada a pessoas irresponsáveis. Quanto mais filho, quanto mais prole, mais responsabilidade. E muitas vezes a gente brinca muito, e se levarmos, a princípio, eu ficava, os caras estão tirando onda com esse nosso de filho direto. Por que esse negócio? Aí se você levar para o outro lado, você diz, oxê, filho não é bênção. Por que esse cara fica? Não, porque, amados, a tendência é nossa, sabe o que é muitas vezes? Não estou dizendo que seja isso para todos, não. É pensar no financeiro. E eu sei que o financeiro é importante, claro. Claro que é importante. É necessário. Mas não vamos fixar nisso aí não, amado. Porque Deus pode fazer coisas maravilhosas. Não é o dinheiro que move. O dinheiro pode mover até o mundo. Mas Deus não move Deus. O que move Deus é princípios de fé. Talvez você não tenha tanto estudo. Já há várias famílias que os pais não têm tanto estudo, não têm tantas condições. Mas Deus levanta pessoas poderosas. Dentro de uma medicina, dentro de um juiz de direito. Várias áreas. Por quê? Porque Deus pode fazer coisas milagrosas, meu irmão, na sua família. Não confie na força do seu braço, porque você é limitado. Tantas famílias ricas tem aqui em Arco Verde, estou falando só aqui, que os filhos drogados, escolas boas, caras, faculdades, pais que têm condição de pagar faculdade de medicina e o cara vai lá, não está nem aí para a vida, está aí usando droga. Não é dinheiro, amados, é crédito com Deus. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu não confio na minha força, eu confio na força do Senhor. Deus move as coisas, Deus promove as coisas, Ele criou os céus e a terra. É tempo de nós despertarmos para isso, amados. Existem muitos crentes materialistas dentro das igrejas, fixado no carro que você tem, na posição que você tem social. Isso é lixo, meu irmão. Até porque dentro de uma igreja tem doutores, tem engenheiros, estão se vindo da mesma forma. Isso é o que eu acho tão lindo dentro de uma diversidade da igreja. O pastor falou isso para a gente ontem aqui. Se as pessoas não entenderem isso, vão cair na cilada de Satanás e vão virar materialistas. Você não precisa ser um pai ou uma mãe materialista. Você tem que mostrar para o seu filho que você tem que trabalhar sim, mas você tem que crer em Deus. Desde criança eu trabalho. Quando eu passei um tempo sem trabalhar, eu procurava, meu Deus do céu, eu estava já ficando louco. Só que eu brinco, eu digo, eu não tive tempo nem de ter depressão, porque é tanto menino, era menino por cima de mim, eu por cima dos meninos, um ficava atrás do sofá, eu corria, jogava um para cima, depois já tinha outro atrás. Tem uma vez que eu estava na sala, estava com 3 aqui, e tinha uma cabecinha do outro lá atrás do sofá, eu disse, oxe, quem é aquilo ali? Ah, é Brenda. Ai, meu Deus do céu, aí não dava tempo nem de depressão. Porque Deus é tão bom, que tem uma família tão grande, que eu chego em casa na felicidade, meu irmão. Ah, papai, e pula para cima, eu jogo. Ó, Mike, só não dá para jogar tu e Sofia, Mike, porque para jogar para cima os dois não dá mais não, velho. Aí eu jogo um, a outra já fica esperando na fila para jogar também. Por quê, amados? Talvez não temos tudo que nós queremos, mas nós temos felicidade. Sabe, as coisas materiais vai ser detalhes, vai chegar, está chegando na sua vida. Mas o essencial é o amor, é o esforço. E quando nós temos amor para a nossa família, e agora entrando sobre questão de homem para mulher, que é o primeiro, acho que é o... Vamos trabalhar o primeiro, os homens. Nós, de fato, temos que doar para nossas mulheres. De fato, nós temos que ralar. Se for preciso, carregar um caminhão de gás.
que eu nunca fiz na minha vida. Da primeira vez, quase que eu me arrebento todinho. Fiquei, teve uma semana, eu tô slax. Mas tava lá descarregando, 350 gás, sozinho, outro cara. E fui perseverando, hoje nem sinto mais nada. Por quê, amado? Porque homem tem que ser homem. Não, mas eu não tenho aqui para fazer, vamos fazer. Homem tem que ser homem, macho. Pode estar dando vacilo não, meu irmão. O que acontece? Eu sei que tem pais que têm condições, graças a Deus, pagar uma faculdade boa para o seu filho, que pague mesmo, que incentive. Mas homem tem que ser homem, meu irmão, tem que trabalhar. Eu vejo o Neto, os dois filhos dele, um já é doutor, outro vai ser doutor também, mas trabalhava lá. Eu via, eu acompanhei a vida dos dois, os dois bonitinhos. Esse cabra trabalhador, desde novinho. Eu lembro do irmão de Gracinha Miguel, hoje é outro doutor. É um dentista, mas trabalhou até para mim já. Cara humilde, trabalhador, gordinho, mas subia cada serra para entregar foto lá de Sem Onda. Porque tem que ser macho, meu irmão. O problema é que os camaradas hoje é tudo mole. Eu sei que você tem que estudar, estude, mas faça mais alguma coisa, lava um prato, vá varrer a casa. Vai cuidar dos cachorros se tiver cachorro, vai limpar cocô de cachorro, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Tem que ser homem. Eu desde novo nunca parei, mano. Eu vendia cocada, eu vendia pirulito, vendia tudo que você imaginar. Eu fui empreendedor de tudo já. Não tem problema. E interessante que o homem, a Bíblia fala sobre isso, que o homem tem que se doar mesmo, se entregar pela esposa, como Cristo. E a mulher? Talvez seja o papel mais de boa. No texto de Efésios ele fala que tem que respeitar o marido. Vê que coisa boa. E aí, às vezes, quando nós somos cristãos, temos que fazer tudo isso aí, amar a esposa, muitas vezes não vontade de mais amar, né? E segurar, e, né? Contar até 10, e, né? A gente vai segurando. Mas, sabe, amados, não é que seja fácil o papel da esposa, mas as coisas de macho tem que ser coisa de macho. E as coisas das mulher tem que ser coisa das mulher. Mulher tem que conversar mais, mulher tem que detalhes que o homem não tem. Vai 10 coisas e o homem não faz. Tem muita coisa. E a pessoa, 4 meninos em casa, quase, na verdade é uma escadinha. O cara cuidar de 4 meninos ainda da casa. Ainda cuidar do macho. Eu disse, Deus, ainda bem que o meu trabalho, meu papel é trabalhar mesmo, que eu gosto de trabalhar. De vez em quando ajudar quando pode, né? Mas sabe, amados, essa coisa é tão intensa para nós. E cristão tem que ter uma vida intensa. Deus não chama nenhum vagabundo, nenhum faz nada. Deus chama pessoas com propósito e pessoas que se esforçam. Pessoas para chegar a ser um médico um dia, para ser qualquer tipo de coisa, você tem que estudar mesmo. Tem que se dedicar, meu irmão. Para tudo. E sabe, eu, nesse tempo, eu lembrando, questão financeira, eu tive que me reinventar. Não foi fácil. Porque comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. E eu, pastor, o negócio está apertado. Ele fazia desse jeito, ficar só calado. Pastor, falava nada. Eu já estou pegando esse negócio do pastor já. Aí, pastor, tal coisa ali. Meu irmão, foi sufoco. Mas sabe, amados, Deus começou a abrir meus olhos, uma força veio de dentro. Eu acho que foi a força de Sansão. Foi a força de Sansão. Comecei a jogar os gás para cá, botar para cá, e as coisas acontecendo. Habilidade vindo, paciência vindo. Começou a lidar com mais pessoas, mais de perto, de uma outra forma. Aí o que acontece, amados? Tive mais tempo de ficar em casa, tive mais tempo de ver mais os meninos. Sabe, cara, não tem valor maior que você chegar em casa e saber que tem filhos que lhe amam e uma esposa que lhe ama. E você não precisar tomar cachaça, com medo de ser... Vou nem fazer o sinal.
Senão o pastor me pega depois. Mas vê só. Deus quer criar em nós, nessas coisas básicas, essas coisas simples da vida, estruturas. Talvez eu gosto muito de falar sobre os dons, fluir nos dons. E eu disse, meu Deus, falar sobre família, coisa mais, assim, mais prática, mais do dia a dia. E Deus disse, é exatamente isso aí. Você vai falar. E eu doido para rodar no manto. Eu doido para... Mas é isso aí. Você tem que rodar no manto em casa primeiro. Porque se você rodar no manto e não tiver estrutura em casa, sua vida espiritual vai ser um fracasso. E Deus está construindo em nós, amado, nesses detalhes. Eu sempre peguei algo, quando eu falo sobre o louvor, que eu trago para dentro da minha casa, temos que aprender a nos divertir. Tanto em família, e quando nós vemos louvar ao Senhor, foi uma coisa leve, amados. Porque nós temos que aprender a nos divertir com Deus. Deus é um Deus alegre. Me divertir com Deus, que é isso? Leia Salmos 2. Você vai ver Deus zombando, rindo de seus adversários. Você tem que começar a ensinar seus filhos a rir, quando não é para rir. Porque as diversidades do mundo fazem a gente chorar. Se olhasse para as coisas do mundo, vai dar depressão, amado. Vai dar aflição. E pode gerar até uma depressão. Mas você não tem tempo mais para isso. Você está envolvido com a atmosfera de Deus. E onde Deus está, a alegria está. Onde Deus está, as coisas se tornam leves. Onde Deus está envolvido, em primeiro lugar, por mais que você viva num barraquinho pequenininho, vai ter alegria. Porque Deus não depende de um espaço físico, mas Ele decidiu morar dentro de nós, amados. E quando Deus decidiu morar dentro de nós, as coisas mudaram. Nós cantamos, o dia amanheceu para nós. A luz do Evangelho brilhou para nós. Por mais que eu disse uma vez aqui pregando, meu Deus, eu queria ter tal coisa, eu queria tal coisa, que não é errado desejar as coisas de Deus, é lícito. Você trabalha, você quer ter suas coisas. Mas, meu Deus, Senhor, se nada disso acontecer na minha vida, nessa trajetória, ainda vou ser a pessoa mais alegre da minha vida. Eu vou ser a pessoa mais realizada da vida. Se tudo acabasse agora, eu ainda a pessoa mais realizada da minha vida. Mas me quero ter que conquistar tal coisa. Meu irmão, eu sei que isso vai vir com consequência, mas a minha prioridade é Deus. Quando Deus se envolve em nós, amados, quando nós envolvemos em Deus, as coisas se tornam mais leves, a vida fica mais fácil, mesmo passando por tribulações, por enfermidades muitas vezes, por falta. Hoje eu entendo quando Paulo falava que ele era satisfeito em qualquer momento. Porque ele passou por várias situações. Não sou ele, como muitos nós passamos em cada grau de situações. Temos que permanecer alegres, fervorosos. Os nossos filhos têm que ver a nossa alegria de servir ao Senhor. A alegria de ter, me quer ter um chamado, tem um chamado. Como é isso, pai? É uma coisa de sofrer? Não, é uma coisa alegre. Meus filhos têm que ver eu alegre com o meu chamado. Eles não têm que ver eu capengando. Porque, amados, se nós não tomarmos cuidado, nós criamos um teatro aqui dentro e lá fora outra situação. Isso se chama hipocrisia. E isso muitas vezes tem que tomar cuidado, porque isso entra sutilmente. Não faço isso não. Mas isso é muito sutil. E essas pequenas raposinhas podem destruir toda uma vinha. Nós temos que ter princípios. Nós não temos que ser uma pessoa aqui alegre que fala todo mundo lá fora, não fala com ninguém. Nós estamos sendo hipócritas. Os seus filhos estão vendo a sua hipocrisia. Hoje aqui, nós estamos aqui, irmão, tudo bem, mas lá fora, quer ver distância. Que é isso? Os seus filhos estão vendo isso. E eles vão tornar uma pessoa hipócrita igual a você. Uma fachada. Se eu adoro aqui, mas é bonito, me quer adorando, faz isso aqui. Aí na minha casa eu não tenho nenhum comportamento dessa forma. Lá fora eu não tenho nenhum comportamento dessa forma. O que é que vai acontecer? Fachada, meu irmão. Hipocrisia. Seja você aqui, fora, onde você estiver. Porque os seus filhos vão estar olhando isso. Se nós não pregarmos isso com nossas atitudes, o que vai acontecer, meu irmão? Vão se tornar... O caráter dele e a sua personalidade vai ser defeituosa. Aí haja tempo para consertar isso. Sabe, eu falo para meus irmãos... Nós tínhamos tudo para virar qualquer outra coisa, menos crente. Porque a nossa família toda era complicada no início.
Mas Deus restaurou. O poder do evangelho restaurou tudo. São cada macho, 4 machos, mas todos servem ao Senhor. Nenhum deu escândalo. Deus tem coisas melhores para a sua família, meu irmão. Não é que aconteceu alguma coisa na sua família, não é o fim, não. Pode ser um recomeço de coisas maiores. Deus sempre tem um recomeço. Deus sempre tem uma luz brilhando meio às trevas. Deus está restaurando famílias nesses últimos tempos. Porque da mesma forma que Satanás prega a sua mensagem, há pessoas ungidas para pregar a mensagem de Deus. Há pessoas cheias do Espírito Santo para dizer que sua família tem futuro. Que os seus filhos vão servir ao Senhor com intensidade. Sendo no ministério, nos 5 dons, ou sendo na faculdade, ou sendo na sua função secular. Seu filho pode ser um bom médico. Pode ser um bom advogado. Pessoas honradas. Sabe, amados, quando essa geração, nossos filhos, olharem para nós e ter fervor, e nós ver fervor em nós, eles vão querer esse mesmo fervor. Mas quando nós levamos a nossa vida de adoração, a nossa vida de comunhão com Deus, tudo está envolvido com a comunhão com Deus. Porque quando nós envolvemos com a comunhão com Deus, Deus vai ensinar os seus princípios de família dentro de nós, que está na sua Bíblia, na sua palavra e dentro de nós. E coisas extraordinárias vão começar a acontecer, meu irmão. Porque Deus não se limita, como eu acabei de falar, a um espaço físico, uma condição financeira. Deus é Deus. Quando nós entendemos isso, o nosso propósito é alinhado e a nossa intensidade em Deus vai ser maior. Porque nós não criamos filhos para que o diabo pise neles. Nós não criamos filhos, não geramos filhos. Deus não gerou a sua família, não morreu por ela para virar um fracasso. Não, meu irmão, nós somos um potencial em Deus. Os seus filhos é um potencial. Você é um potencial em Deus. Não olhe para o que esteja acontecendo no momento. Porque Deus tem coisas maiores. Deus é um Deus de coisas maiores. Deus é um Deus de impossíveis. Eu vou dar um exemplo, porque ele já falou aqui, Saulo Stan e sua família. É um exemplo de superação tão tremendo, amados. Nós temos pessoas para nos espelhar. Tem tudo para dar errado. Hoje estão rodando o mundo, fazendo a obra de Deus, fazendo coisas extraordinárias. Sabe? Deus não se limita a espaço físico ou intelectualidade. Deus é Deus. Deus é Deus, meu irmão. Não rebaixe ninguém porque não tem um nível intelectual igual ao seu. Não rebaixe ninguém porque não tem um estudo que você tem, ou o nível financeiro que você tem. Sabe? Deus nos vê por igual. Na minha casa, todos são iguais. Deus nos vê por igual. Mesmo sendo diferente, os direitos iguais. Porque Ele é justo. Ele não morreu por alguns, mas Ele morreu por todos. Ele capacitou todos. Ele dividiu os dons, compartilhou com o que Ele quer, E talentos. Há talentos sendo aflorados dentro da sua família. E precisa ser descoberto, incentivado por você, nós pais. Motivados. Tem pessoas que dentro da igreja motivam pessoas a fazer qualquer outra coisa no secular, mas nunca motivam ao ministério, porque acha que é perca de tempo. Sabe por quê, amado? Nós temos que entender que é tão honroso ser um ministro de Deus, como também é honroso ser um médico ou qualquer outra função. Porque Deus estabeleceu isso. Deus tem cada um, como a gente falando, cada um no seu quadrado. Isso vai montar um quebra-cabeça que Satanás vai ficar louco. Como é que isso aqui estava fora vai parar aqui dentro? É porque Deus pegou, Deus que faz coisas impossíveis, colocou aqui. Como é que o meu filho era isso e agora é isso? Porque Deus pegou e colocou aqui.
Como é que meu filho nem tinha nem estudo e agora está aqui? Porque Deus resgatou ele e colocou em outra situação. Não pare para olhar para pessoas, não veja só a capa. Olhe com os olhos de Deus. Os seus filhos são como flechas. Há princípios na palavra que nós olhamos e, meu Deus, será que isso tudo é verdade? Eu garanto a você, é tudo verdade, meu irmão. Não tem meio termo aqui. Assim como aconteceu com Abraão, com todos os homens de Deus, pode acontecer com você, meu irmão. Pela fé, chamamos coisas que não existem na nossa família. Pela fé, chamamos coisas que não existem no nosso ministério. E as coisas vão acontecer. Estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, estão se encaixando, meu irmão. Creia, persevere, porque os seus filhos não são para a sua vergonha, são para a vossa alegria. Deus nos vê como uma família grande. Deus nos vê como pessoas diferentes de comportamentos, mas vê-nos iguais, como direitos iguais. Deus é um bom pai. Entenda uma coisa, para fechar com isso. Quando falamos sobre chamada, eu entendo que, eu vi até Laís falando uma vez, e eu tenho o mesmo sentimento. Para mim é um prazer fora de comum estar servindo ao Senhor, na casa de Deus ou fora, enfim. Estar envolvido com as coisas diretamente do ministério. Mas sabe, amados, é preciso que a nossa geração perceba isso. Porque homens foram marcados aqui na palavra porque faziam isso. Tinha essa intensidade. Daniel é lido, quando lê, vem a intensidade de Daniel. Vem a intensidade de Davi. Eram jovens. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Hoje serve de exemplo para mim e para você. Que eu e você, dentro da nossa chamada, servimos de exemplo para pessoas que estão por aí. Porque a chamada vem de Deus, mas quem desenvolve, quem trabalha os seus próprios ser, é você se expor à palavra de Deus. Você tem que fazer o esforço. E as pessoas vão perceber o esforço que você está fazendo para as coisas de Deus. Ah, Miquel, mas meu pai é o quê? Meu pai é pregador, um exemplo. É pastor. Mas qual é a profissão dele? Né? Que aqui não é profissão, nos Estados Unidos até é profissão. Meu pai é pregador. Meu pai prega a palavra. Meu pai, através da palavra de Deus, ele liberta pessoas. Eles têm que perceber que existe uma graça. Eles têm que perceber que existe uma unção. Que não é que meu pai, ele prega e as coisas acontecem porque Deus faz. Meu pai, ele fala a fé dentro de casa e as coisas acontecem porque Deus faz através dele. A fé tem que ser impregnada dentro do nosso lar. E oportunidade aqui não falta, meu irmão. E eu aproveitei a minha oportunidade. E vou continuar aproveitando. Porque Deus tem coisas maiores para nossas vidas. Deus está forjando o nosso caráter, está forjando o nosso dia a dia de avançarmos mais. Existe mais para nossa família, existe coisas maiores para nós. Está chegando um tempo maior, de unção maior, de uma graça maior para nossas famílias. Isso aqui vai ser multiplicado, amados, porque a graça de Deus vai alcançar a todos. Os seus parentes vão ver você aqui, forte, valente, e vai vir querer vir. Pessoas estão ligadas uma à outra. Seus filhos têm colegas, seus filhos têm mãe de colegas, e eles vão ver os princípios que você trata os seus filhos, vão querer também. E sabe onde é que encontra? No reino de Deus. Tudo converge para Cristo. Se nós pregamos, se nós admoestamos, se nós estamos aqui pregoando, tudo tem que converger para Ele. Porque Ele é a essência, Ele é o centro. Se Cristo é o centro, nós vamos avançar em paz, amados, na nossa família, no nosso chamado. Tudo vai dar muito certo. Tudo vai bem, meu irmão. Tudo vai bem na sua casa.
Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Pai, rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus princípios, por aquilo que Tu tem feito e vai continuar fazendo em nosso meio, Pai. Cremos, Pai, no tempo de abundância, tempo de prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Pai, cremos que a graça vai aumentar, o Teu favor vai aumentar sobre as nossas vidas, e homens vão perceber o quão grande o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Tem alguém em nosso meio que ainda não faz parte da família de Deus, que não fez publicamente Jesus como o único e suficiente Salvador, quer fazer hoje, quer fazer parte da família de Deus, quer nascer de novo, ele não fez publicamente. Tem alguém em nosso meio? Se você tem, você pode levantar sua mão e você vai estar declarando a Deus que você quer estar envolvido nessa família, quer ter essa nova natureza. Tem alguém em nosso meio? Amém. Tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Nós temos pessoas aqui que vai ministrar para você, e você vai sair cheio aqui do Espírito Santo, que você não fala em outras línguas, quer, deseja. Tem alguém em nosso meio? Amém. Todos falam línguas. Tem alguém que quer oração para cura, alguma dor, alguma enfermidade, e precisa de uma oração agora sobre cura? Aquele que cura está aqui. Tem alguém em nosso meio? Ninguém? Amém, glória a Deus. Dirigente. A dirigente. Aleluia, glória a Deus. E hoje é aniversário do ministro. Vamos fazer uma oração? Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão, queridos, e deseja aquilo em dobro para ele, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida de Miquéia, Senhor. Nós declaramos graça e favor abundante nesse novo ano. Que a graça do Senhor acompanhe e as bênçãos o alcance, Senhor. Bênçãos de carrada se manifestem na vida dele. Tudo aquilo que ele precisa chegando e se manifestando no nome de Jesus. Declaramos avanço em todas as áreas, espiritual, financeira.